irmãos, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo de estudo, onde a gente procura fazer reflexões singelas sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre algumas obras que estudamos. Hoje, meus irmãos, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse livro aqui, com muita satisfação de minha parte, que é um livro de meu irmão, Rossano Sobrinho, que se chama Liberte-se da Sua Mente. É uma obra-prima, recomendo a todos lerem. Vou pegar um trechinho aqui, de um capítulo que é bem interessante, e vamos refletir sobre esse trecho. O capítulo é Vencendo o Medo. Olha bem o que Rossano vem falando, meus irmãos. Uma das emoções primárias em nossa vida psíquica é o medo. O medo surge na vida emocional das criaturas como um mecanismo de defesa ante os desafios naturais. Ele está presente em todo o reino animal, por onde transitamos por muito tempo como um princípio espiritual, e deve aos poucos deixar de fazer parte do reino hominal humano. É interessante que a questão do medo, como o próprio autor coloca, é fruto do nosso próprio instinto de preservação. Então, no reino animal é muito claro o medo fazer com que os animais ataquem para se proteger. Bom, porém a gente percebe que dentro da nossa trajetória evolutiva, o medo ele tem se tornado em vários momentos um fator patológico, ou seja, o medo excessivo tem tirado a qualidade de vida das pessoas. E não estamos falando aqui apenas do medo em relação a algo perigoso para a própria vida física, como o medo de um acidente, o medo de uma tragédia, o medo de uma pandemia, mas existe o medo também de coisas cotidianas e que travam a vida das pessoas e diminuem a maneira positiva que as pessoas podem ter diante das experiências da vida. Diminuem a coragem de encarar as experiências. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que tem muito medo de viajar, às vezes deixa de visitar lugares belíssimos porque fica com aquele receio, se vai acontecer algum acidente, se vai acabar a gasolina, se vai dar algum problema lá na viagem. O medo de iniciar um novo negócio, o indivíduo fica ali parado, sem conseguir caminhar na sua vida profissional porque tem medo de dar errado, tem medo de arriscar. Não estamos falando aqui que o indivíduo tem que ter uma imprudência, uma falta de responsabilidade diante dos seus atos. Não é nada disso. A prudência, a responsabilidade, a análise cautelosa é muito importante. Mas o medo em si, muitas vezes, ele é fora da própria realidade. E ele trava o indivíduo na sua caminhada. Mas aí nós temos uma reflexão de qual seria a origem do medo já agora no ser humano. Nós sabemos, como o próprio autor coloca, que o medo ele tem a ver com o instinto de preservação, é um resquício da animalidade que está em todos nós. Mas como também o livro aborda muito bem, o medo patológico no ser humano é quando a própria mente do ser humano toma conta dele. É quando os próprios pensamentos escravizam o ser de tal forma que o indivíduo não tem capacidade de gerir a sua ansiedade, gerir as suas atitudes como senhor da sua própria vida, sem assumir as rédeas da sua própria existência. Porque a mente cria uma série de histórias fictícias, baseadas em experiências passadas, baseadas em opiniões alheias, e aquilo ali vai criando uma imagem virtual diante das situações que fazem com que o ser se paralise, porque não encontra resistência diante de um desafio que possa surgir ali na frente. Mas vamos mais fundo. O medo, ele tem origem no domínio da própria mente. Fazemos aqui, meus amigos, uma distinção, a nosso ver,
na nossa análise, na nossa maneira de compreender a psique humana. Uma distinção entre a mente, a produtora dos pensamentos, ou os próprios pensamentos, e o ser, que é a consciência. Imaginemos que nós somos um motorista. O motorista é a consciência. O carro que ele está dirigindo é o arcabouço mental, é a estrutura mental geradora de pensamentos. Então o motorista, ele deve dirigir e guiar o carro para onde ele quer. Ou seja, nós, o ser, a consciência, deveríamos sermos o gestor dos nossos pensamentos, direcionar os nossos pensamentos para onde nós queremos. Isso seria o ideal dentro de uma vida saudável. Porém, a gente percebe que hoje na sociedade, perante os estímulos excessivos, a agitação excessiva, a aceleração mental, como eu já disse aqui, a síndrome do pensamento acelerado, cunhada SPA por Dr. Augusto Cury, fez com que a mente esteja tão acelerada, atormentada, que ela praticamente tomou conta do ser, nós. O carro está dirigindo sozinho, por conta própria. O motorista não está assumindo a direção da sua própria caminhada, da sua própria estrada. O carro está indo para lá e está indo para cá. É assim, é como se a nossa estrutura de pensamentos fosse uma verdadeira entidade própria que está dominando a nós mesmos, nessa condição psicológica que estamos falando. Então aí, quando o indivíduo está muito sendo dirigido pelos próprios pensamentos, ele sente muito medo. O medo, ele está associado a essa identificação muito grande, muito intensa da nossa consciência com os nossos fluxos mentais. A mente tem medo. Naturalmente, o medo parte da mente e não do ser, e não da consciência que enxerga o real, que enxerga o agora. Porque a mente está sempre pensando no parâmetro do futuro ou do passado. Então ela está sempre projetando alguma coisa que vai acontecer ou lembrando alguma coisa que já aconteceu. Ela não enxerga a realidade que é o momento presente. E como ela está no domínio, nessa escravização ou escravidão mental, que praticamente quase todos os seres humanos estão vivenciando, ela tem um medo interno nela, porque ela sabe que ela é virtual, que ela não é o ser real. O ser é a consciência que somos nós. Então, à medida que a gente vai se desvinculando, se desidentificando através de técnicas pontuais, para ir acalmando essa mente, para ir aquietando esses pensamentos, para irmos nos concentrando naquilo que é real, se nos apresenta no momento presente, nós vamos diminuindo o medo em nós. Quanto mais tempo, mais medo, tempo futuro e passado. Quanto mais agora, mais presente, mais coragem, mais certeza, mais tranquilidade. Então a gente percebe que essa abordagem do nosso irmão, ela é muito proveitosa para que a gente enxergue o que está acontecendo dentro da nossa mente que possa estar nos gerando medo. O medo, na maioria das vezes, não acontece por questões reais, acontece por questões mentais. A própria palavra preocupação já pressupõe isso aí. Pré significa antes, é um prefixo que significa antes. Ocupação, estar ocupado com alguma coisa. Então, uma pessoa que está preocupada, gerando medo em si mesma, ela está ocupada antes da hora. Ela está ocupada com algo que ainda não aconteceu e possa ser que nem aconteça. Ela está se ocupando
preocupando e gastando uma energia enorme com uma situação que está sendo criada apenas dentro da própria mente. Percebem? Então, o medo, assim como a ansiedade, assim como a preocupação, elas são originadas na profunda identificação que nós estamos com os nossos próprios pensamentos, com os nossos fluxos mentais inconscientes, com nossos impulsos mentais que nos levam para isso, que nos levam para lá, que fazem a gente reagir e não agir conscientemente. Gosto muito da filosofia estoica. E alguns pensadores estoicos dizem que nós, em relação ao mundo externo, nós não temos condições de ter poder para controlar. Não podemos controlar o mundo externo. Ele é tão imprevisível que é natural que seja assim. Mas em relação ao nosso mundo interno, nós temos condições de controlar. Ou seja, o medo, quando ele é real, quando ele é um instinto para nos preservar diante de uma situação real, ele é até importante para que a gente tome atitudes mais responsáveis. Na verdade, nem diria a palavra medo, mas responsabilidade. Mas o medo, quando ele é originado por causa, das nossas próprias flutuações mentais, aí sim nós temos dever perante a nossa própria vida, perante a nossa própria qualidade de vida, de acabar com eles, de enxergar que eles não são reais, não tem por que eles estarem ali, e eles podem estar atrapalhando e sabotando muitas coisas boas na nossa vida. Quantas vezes estamos caminhando numa direção para uma autorrealização, seja em qual campo for, no campo profissional ou no campo pessoal, mas a nossa mente, com esses pensamentos inconscientes, condicionados, que herdamos às vezes lá de uma educação mal resolvida, de uma educação mal estruturada, que estão registrados em nosso inconsciente, muitas vezes a nossa mente vem e sabota a nossa ação, a nossa iniciativa. Então é importante que a gente perceba que o medo é um dos maiores obstáculos para a realização humana. Tem a ver muito com a consciência materialista, meus amigos. Se nós acreditamos que somos apenas matéria, que somos apenas corpo físico, a grande probabilidade de termos medo vai ficar latente aos nossos olhos. Mas se percebermos que somos algo a mais e que nada que é real, verdadeiro, pode ser destruído, que nós somos vida, que nós somos alma, que nós somos consciência, isso também é um fator conceitual, uma fé, uma crença, que vai nos ajudar também a diminuir a intensidade dos medos. Porque por mais coisas que podem acontecer, nós saberemos que estaremos sempre vivos, ou aqui, ou do lado de lá, mas perceberemos que somos algo a mais, que somos algo que persevera, mesmo diante da destruição do mundo físico, do mundo que os hindus chamavam de Maya, que é o mundo da ilusão, que muitas vezes acreditamos que seja o real, o mundo que enxergamos com os olhos físicos. Finalizamos, meus irmãos, com uma frase de Saint-Exupéry, que é o autor do livro O Pequeno Príncipe, quando ele diz: o essencial é invisível aos olhos, pois só se vê bem com o coração. Percebemos que o essencial é aquilo que nós enxergamos com a alma. É necessário nos voltarmos para esse tipo de visão, a visão do Espírito, e aí sim nós vamos diminuindo esses medos que é a origem do ego, que são originados do ego, da personalidade, e não do ser essencial que está lá dentro, não do espírito, da alma, do eu eterno, do self, na linguagem de Carl Gustav Jung. Um grande abraço aos irmãos, permaneçamos todos em paz, muito obrigado pela atenção e até o próximo momento de estudo.